outras coisas, e eu me alegro muito por isso. E essas frustrações eu consegui superá-las. E uma coisa que eu acrescento nisso, para as pessoas que estão ouvindo, ô Coppola, é que o que fez eu chegar no resultado que eu cheguei foi as conexões humanas que eu fiz, os desafios que eu entrei, o repertório, a quantidade de coisas que eu me envolvi para aprender. Então eu servi muita gente para chegar até aqui. Eu vim de um cenário onde minha mãe foi faxineira e meu pai funcionário público. Então, eu sei que não é para comparar, nem para mostrar, mas para você entender de onde eu saí. O meu pai deve ter uma aposentadoria hoje que nenhum segurança meu ganha. Qualquer segurança meu deve ganhar mais que ele. Mas como que você conseguiu romper? Cara, conectando a novos desafios, me gerou novas experiências, a novos lugares. Eu vim para essa cidade, ô Coppola, minha cabeça explodiu, cara. Porque da onde eu vim, as pessoas não tinham essa aceleração. Eu vim pra cá, eu vi que as coisas funcionam mais rápido. Você veio em que ano? Eu vim em 2018, primeira vez, e em 2019 eu mudei. Quando eu vim pra cá, eu falei, por que as pessoas são tão velozes assim? Me espantou um pouco. E aí eu fico imaginando, mas por que a gente não é veloz pro progresso? É como se a gente fosse veloz meio que se matando, sabe? E eu quero devolver isso pro povo, eu quero falar, cara, tem como prosperar. A mensagem central que eu carrego é fazer qualquer um prosperar, desde que ele entenda que ele não é qualquer um. Se a pessoa continuar achando um qualquer um, eu dependo de política a vida inteira, eu sou um iludido, cara, você não vai conseguir prosperar. Essa é uma mensagem. Qual que é meu alvo com a política? Meu alvo é fazer com que as pessoas, elas tenham um software atualizado. Eu vou falar exatamente qualquer pessoa do primário entenda. Nós somos computadores de última geração. E o sistema operacional nosso é o Windows 95. Imagina pagar 60 mil reais num MacBook Air monstruoso com a última configuração de hardware. Só que aí o cara insiste em deixar um governo, deixar o Windows 95. Aí vai abrir as aplicações, vai lá, desfrute, não é compatível com esse sistema operacional. Aí o cara, não, eu quero ser rico, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu quero a liberdade, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu não quero esse, não é compatível. A única coisa que o cara precisa fazer é o quê? Mudar o sistema operacional. Então vamos colocar o último Windows? A sugestão é não. Vamos pôr o iOS da Apple? Não. Coloca o Linux, que tem um que chama Ubuntu, que foi feito por 10 mil programadores e as linhas de comando estão abertas para você editar do jeito que você quiser. Você consegue entender o que eu tô mandando de recado para você? Sei lá, se tem 40 mil pessoas aí assistindo, escreve assim, faz o M, moço. M de melhora, de mudança. Já aproveita que São Paulo... M de maduro. De maduro, alguém que amadureceu. Vem não, tio. Pra cima de mim não. Saiu bem dessa. Aqui pra cima de mim não. Já aproveita que Marçal é uma pessoa que tá afim de ajudar, que tá afim de se lascar. Eu vou dar um desafio pra todos vocês. Vocês podem gostar de quem vocês quiserem. Nós somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Só tem um que tem alguma coisa a perder. Fala o nome dele. Só um. O resto tudo é promoção, cara. Todo mundo quer ir. Nossa, eu vou ser prefeito. Atual prefeito. Cara, o que ele tem pra perder? Ele entrou lá de gaiato, ele não tem nenhum voto. Ele entrou como vice. O que ele tem a perder? Ele tá lá sentado. Ele não foi eleito por isso. Ele não se esforçou pra isso. Foi o Covas. Aliás, faltou a informação. O Ricardo, o co-host que veio foi o Felipe Campos, certo? Certo. Então, o pessoal que tá assistindo, eu quero chamar vocês pra uma coisa. Se vocês acreditam no futuro do país, para de falar que vocês é de tal lugar e que não vai ajudar aqui porque não é de São Paulo. Essa é uma eleição nacional. A Prefeitura de São Paulo é uma pressão que tem que vir de fora pra dentro. Aqui já tá... Você tá dizendo que ela é tão importante quanto uma eleição para presidente? Não, ela é mais importante. Mais importante. É porque a principal cidade precisa funcionar e voltar para o futuro. Vocês não estão entendendo. Se aqui não funciona, a gente já teve 3 governos do PT nos últimos 20 e poucos anos. Ou foi o PSDB ou foi o PT, né? Aí o PMDB tava de vice, foi lá e pegou. O que acontece? Esse grupo é tudo esquerda, cara. As pessoas ficam revoltadas. Não, mas o PSDB sempre foi centro-esquerda. É porque a gente acha que quem era contra o Lula ainda fala. Temos saudades das disputas com PSDB. Com o PSDB. Por quê? Porque é do mesmo lado, cara. Esses caras, eles pregam a mesma coisa, só que um era radical, como assumiu o controle do governo, e começou a ser um grande partido, e eles falaram, vamos ser menos radical. Agora, hoje a gente fica chamando o outro lá, o comedor de açúcar, que é o Boulos, de extrema esquerda. O cara não cuida nem da vida dele. Por que comedor de açúcar? Imagina, o cara não cuida da saúde. Quem não cuida da saúde tá comendo açúcar. Isso mata, é 10 vezes mais prejudicial e 10 vezes mais viciante que a cocaína. O cara não cuida da saúde dele. Ele vai cuidar da saúde do povo, que jeito? O cara não prospera. Como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele.
Do Boulos, tá do falando? Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha, porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se playboy. aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. É um pobrismo mesmo. E aí você fala assim, esse é o cara que vai administrar a maior cidade do Brasil, Do Hemisfério Sul, cara. do Hemisfério Sul. É a mais potente. E dá medo, porque, por exemplo, a gente sabe quais são as coisas que garantem a prosperidade de uma nação ou de um município, enfim, do estado. E aí você tem alguns cânones. Um deles é o respeito à propriedade privada. Uma pessoa que alicerçou a sua trajetória pública, né, invadindo terrenos, invadindo prédios, colocando isso como uma forma legítima de lutar por um direito. A gente pode até questionar especulação imobiliária ou uso, né, de prédios públicos. Isso tudo é legítimo, mas quando você, de uma perspectiva egoísta, se sente no direito de ser ao mesmo tempo a vítima, a polícia e o juiz de uma situação concreta e transgride a lei, é óbvio que você está equivocado. Que é essa vergonha, né, da turma do MST, usando, principalmente aqui em São Paulo, usando bonezinho. As pessoas estão pegando 17 anos de cadeia por depredação de patrimônio público lá em Brasília. Ele depredou aqui e sobrou o quê pra ele? Nada. Ele é um cara espetacular, né? Eu estive presente no Conselho de Ética, olhando no olho dele, imaginando. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele enterrou todo o sonho dele. Enquanto eu estiver aqui, Boulos, mandar um recado pra você. Enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade. Você não vai. Eu tô aqui por sua causa. Não vou deixar você vir com isso. O único prefeito do PSOL no Brasil tem 70% de rejeição. Vocês são canalhas, você é um pivete e você vai se ver comigo. Você falou que sonhou comigo, né? Que tá sonhando em debater comigo. Você vai ver seu grande dia. Você tava com 37% em maio e depois que a gente chegou aqui, você tá com um probleminha, né? Você não para de cair, você tá derretendo, comedor de açúcar. Você passou pano pra aquela rachadinha do Janones. Você tá querendo me processar com 50 mil reais por algum motivo aí? Você quer que eu mande o cheque dividido pra você? É metade pra você, é metade pro Janones, seu passador de pano, de rachadinha. Ninguém quer saber de você colocar na mão no patrimônio público, não, porque você já mostrou que é depredador de patrimônio público. Não adianta ficar fingindo lá no Campo Limpo, lavando Celta. Todo mundo sabe que você anda de carrão, rapaz. Todo mundo sabe que você é um playboy. Todo mundo sabe que você anda de jato, rapaz. Ninguém aqui tá escondendo nada. Eu construí tudo, você é um cara que fica enganando o povo. Lembra que eu tô te falando, enquanto eu estiver aqui, você esquece que esse sonho seu, que eu vou fazer um pesadelo nessa vida sua. Você não vai pisar nessa cadeira, você não vai nem entrar na prefeitura de São Paulo. Desculpa aí, viu? Ele tá te processando por quê? Pelo que exatamente? Manda a mãe, ô Kiko, manda a sua mãe resolver seus problemas. Você não é homem pra resolver seus problemas? Mas qual que é o... Sei lá o que é. Tá. Eu sei que ele não vai ganhar. Tá. O Léo, coloca a pesquisa, a última pesquisa na tela. Pablo, aqui dá pra ver, né, Caio? Dá. Ricardo Nunes, 20%, Datena, 19%, Boulos, 19%, Marçal, 12%, Tabata, 5%, Kim, 3%. Essa pesquisa é de 30 de Quest, julho. 30 ontem. de julho. Tem algumas outras pesquisas? O que você tá sentindo nas ruas? Você tem essa ideia de quanto você tá variando, de quanto a quanto? Você começou com quanto desde a primeira vez que Eu colocaram? comecei com 5 nessa pesquisa e já tô com 12. Eu não paro de crescer, né, cara? E aí? O que você compara? Cara, Quem você tem que bater aí? Cara, eu só tenho que conquistar o povo. Eu tô nem aí pra esses nomes aí, não. O Datena não quer mexer com isso. O Ricardo vai cair, é um banana. Como assim o Datena não quer mexer com isso? Quer não, ele Dessa já vez não é pra provou. valer? Toda vez ele faz isso. E aí desiste. Ô, Datena, com todo respeito, eu sei, você tá gostando aí, tá da hora, acabou de passar o Boulos, mas vamos ver essa pressão. Depois do dia 16 de agosto, você pergunta de novo pelo Datena. Tá. O Boulos é um fanfarrão, passador de pano de rachadinha, é uma piada, é um moleque. Isso aí não vai... Eu tô aqui pra não deixar isso aí andar pro lado. Até a chatinha de Harvard ali, que não vai passar disso aí. O Kim nem é mais candidato por causa do partido, né? Já caiu? Faz tempo. Olha Faz só. tempo que o União tá brigando se fica comigo ou se fica com o Ricardo Nunes. Soltaram uma bomba do Ricardo Nunes aí hoje, eu não sei se ele aguenta não, o negócio das aconteceu? creches aí. Eu acho que tem umas declarações pesadas aí. Matéria que é? matéria da Folha de São Paulo.
falando de repasses aí para, enfim, contratos relacionados às creches, né? Ainda vão dar um jeito de demonizar as parcerias público-privadas por causa desse episódio, mas enfim, parece uma coisa séria, né? É uma denúncia da Folha de São Paulo. A servidora, no caso, tá filmada. Tá filmada fazendo uns repasses, um negócio bem feio, vai dar cadeia pra todo mundo aí. Sobre pesquisa, que eu quero deixar todo mundo em paz, tá? A gente tá há quanto tempo da eleição? A eleição é o primeiro final de semana de outubro. 6 de outubro. Tá longe, então. Cara, é o seguinte... Muda muito, né? Não, muda não. Eu vou te falar o que é o cenário ali. Eu vou tomar os votos do com Boulos. nada que eu falo isso. Eu falo, você discorda. Se eu falar se não muda, ele fala não muda. Se eu falo muda, ele... Então fala aí, vamos testar. Fala a próxima, eu ver. Vai mudar muito, né, daqui até a eleição. Cara, vai. Obrigado. Você quer agradar, meu amigo? Então, mas o que hoje que você acha que a sensação de quem responde a pergunta, o cara não tá muito preocupado? Vamos lá, vamos pegar a tendência. Vamos pegar a análise. Vamos pegar a análise. O Ricardo e o Boulos tinham certeza que já ganharam. Tava um tinham empate certeza. técnico, né? Eles tinham certeza que iam ganhar. Antes de você até alguém Datena, chegar. O Datena, eu faço voto que ele continue nessa disputa, porque a disputa é para ver quem tem mais resistência. Né? Se ele realmente tiver, eu acho que ele é um sério candidato aí a embolar. Eu acho que faz todo sentido ele continuar. Eu prefiro que ele continue. Tá. Pelo que eu tô sondando aí, ele tá querendo ser vice de alguém, um negócio assim, tá meio que valorizando uma parada contratual. Todo respeito ao Datena, um grande comunicador. Só que eleição e mineração você só conhece na apuração. Eu lembro do Rodrigo Garcia nessa hora agora, vai ganhar disparado. Coitado. O Haddad, né, o ministro dos impostos, ele virou e achou que ia ganhar o governo de São Paulo. Chegou um terceiro cara, passou todo mundo e hoje é o governador. Um cara simplesmente fora do contexto da cidade, do estado de São Paulo. Por quê? O povo olhou e falou, cara, esse aqui é um banana. É o cara que veio de herança do outro. O povo de São Paulo não é um povo bobo. Se fizer mostrar pra ele a realidade, o povo fala, poxa, vamos dar uma chance pra isso aqui. Por exemplo, o Boulos representa retrocesso. É um cara que não respeita a lei, passador de pano, de rachadinha. Acha que alguém é bobo. Todo mundo sabe que é um playboy. Ninguém acredita nisso. O que acontece? Um cara desse ganhando, imagina ele com a máquina de 111 bilhões, distribuindo isso com a companheirada. Imagina o partido dele distribuindo cargo. Meu Deus do céu, eu começo a chorar. Ontem, quando eu vi o resultado da Venezuela, eu chorei de verdade. Porque eu tive lá, eu vi o sofrimento desse povo, eu fiz o documentário, eu chorei. Só que eu fico imaginando o povo de São Paulo deixar uma peste dessa, sentar numa máquina de 111 bilhões. O cara não sabe nem o que é 1 milhão. Ele não entende, porque é playboy, quem entende é o pai dele, né? Uma família rica que cuidou dele. E ele virou essa lástima aí, em vez de ter pelo menos uma postura de seguir aquilo que aprendeu, nem isso ele seguiu. Agora, o Ricardo, ele até hoje não assumiu o governo. Ele escreve nas postagens, eu acho tão bonitinho, eu acho tão fofo. Ele escreve, até hoje assim, ó, gestão Bruno Covas. O Bruno já morreu, cara. E ele continua escrevendo gestão, ou seja, ele não assume nem o mandato dele. Imagina a prefeitura daqui a alguns meses. Esquece esse cara. Nunes, com todo o respeito, a gente troca ideia no WhatsApp, tudo. Segue aí, não estoura a prefeitura, não precisa de ser em 2025. Ele foi falando pra ele desistir. Não, desistir não, ele vai ficar longe, ele vai ficar em terceiro ou quarto se ele não entendeu o que eu tô Nem falando. vai pro segundo turno. Não vai ter segundo turno. Que segundo turno? Eu faço a seguinte leitura. Tem eu duas. Isso, Caio. Tem duas forças. Me ajuda com a leitura. Boa. Ajuda com a leitura. Ajuda com a leitura aqui. Você sabe, a capacidade de transformar a mentalidade do Pablo é inquestionável, né? Você acha que eu vou comer açúcar nessa entrevista, rapaz? Depois dessa. Vocês acham que eu vou ter coragem de comer açúcar aqui? Tira o afaste de mim esse cálice. Mas, Caio, eu ia pedir, inclusive, não sei se você ia fazer isso agora, mas essa leitura ideológica, porque virou isso a partir de algum momento no país. O país, ele é tão polarizado, Exato. mas tão polarizado, que o prefeito que foi pior avaliado, porque você fala assim, foi o pior prefeito da história de São Paulo, isso é subjetivo, mas o que é objetivo? Ele foi o prefeito pior avaliado. Tá, fizeram um fact-checking na época que ele era candidato ao governo e tal. O Fernando Haddad. Tá? Tanto que ele, quando candidato à reeleição, teve apenas 16% dos votos. Ele foi o candidato que representava aquela ideia da indústria da multa, né? Aquela pseudociência de redução da velocidade, das marginais, aquela implantação mambembe das ciclofaixas e tal. Ele ficou marcado por isso, prometeu, né,
Para você ter uma ideia do que foi o Haddad aqui em São Paulo, principalmente para quem não é aqui da cidade, ele prometeu na campanha de 2012 que ele construiria 20 CELs, então aqueles grandes centros educacionais, as periferias e tal. Ele fez que na verdade já estava uma obra em andamento. Então, assim, ele foi muito mal avaliado. O cara é muito ruim, mano. 3 hospitais, ele concluiu parcialmente 1, sabe? Então, assim, foram entregas muito ruins. E mesmo esse cara, que em 2016 teve só 16% dos votos aqui em São Paulo, em 2022 ganhou em São Paulo a corrida pelo Estado. Por quê? Porque a polarização, ela tem 2 forças principais. E não é o petismo e o bolsonarismo, como dizem por aí. O que é? É o antipetismo e o antibolsonarismo. É o ódio que é Não é o ódio, né? Mas não querer isso. É a repulsa, né? Então, mas o que acontece? O antibolsonarismo, ele é essencialmente calcado em narrativas, né? E principalmente na falácia do espantalho. Eles pintaram o espantalho, né, daquele modelo de gestão, mas principalmente na figura do Bolsonaro. Então o Bolsonaro é o fascista, ele é o genocida, ele é o homofóbico, ele é o racista, enfim, todos esses rótulos, certo? E o Lula, a gente sabe muito bem qual é o rótulo dele, porque é o rótulo que quem colocou nele foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Juízo de Primeira Instância, o Tribunal de Segunda Instância, né? E o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, o rótulo do Lula é o rótulo que a justiça brasileira colocou nele até a anulação das ações penais pelo Supremo Tribunal Federal, né? Para não causar complicações aqui para você. O rótulo do Bolsonaro é o rótulo, e eu até quero abordar isso com o Pablo, porque ele tem sido muito bem sucedido aí nas suas sabatinas com a imprensa. O rótulo do Bolsonaro é um rótulo cuidadosamente construído pela elite da imprensa, pela elite acadêmica e pela classe artística. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo que está nos acompanhando aqui sabe do dado de que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil em 2022. Isso é uma mentira deslavada. Esse não é um dado oficial, não é um dado do IBGE. Quem mede isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio da pesquisa, por meio da POF, né? Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma pesquisa complexa, que não foi feita na época da pandemia. Então, o que aconteceu? Aproveitando esse vácuo, foi criada aí uma rede de professores federais que tiraram esse número da cartola. Primeiro 19 milhões, depois 33 milhões de pessoas passando fome. Por que esse número é uma grande mentira? Porque quando você cruza com outros dados, não faz sentido nenhum. Por exemplo, o ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da pobreza foi 2020. Governo de direita, por causa do auxílio emergencial, pagou 10 anos de Bolsa Família em 8 meses. Mas eles inventaram o número de 33, a Janja acabou de falar lá na França que o Lula só nesse terceiro mandato já tirou 24 milhões. Eles inventam o número para pagar o número. Exatamente, porque... Essa é a técnica. Ele cria o número para pagar o número. Porque já está resolvido agora matematicamente, né? O número novo é do IBGE e ele pega o efeito inercial em 2022 e 2023 do governo anterior. Não é por causa das políticas do Lula. É a mesma coisa falar assim, baixou em meio ponto a carga tributária sobre o Lula. Lógico, por causa das isenções nos tributos federais sobre combustíveis e o choque de ICMS que aconteceu em 2022, que o PT foi totalmente contra. Todo o PT no Senado votou contra a diminuição de impostos, porque eles não conseguem conceber a ideia de um Estado menor e com menos poder de intervir na vida das pessoas e tentar direcionar a economia. Então, o que acontece aqui em relação a todas essas elites é que eles constroem esse espantalho do Bolsonaro, falando que o Brasil é um país que passa fome, voltando aos dados, né? Olha como é importante essa questão da narrativa. O PT em 2004, aqui o Brasil tinha mais ou menos 34% dos lares com algum grau de insegurança alimentar, são 3 graus, o pior deles é a fome. Quando o PT devolve o Brasil, na verdade, quando o PT é apeado do poder, né, a Dilma é defenestrada pelo processo de impeachment, em 2017 é feita uma nova POF, ou seja, que pega a herança de uma retração econômica de 7%, de 2,8 milhões de trabalhadores CLT mandados embora, de juros, inflação,
tudo acima de 2 dígitos, dólar lá nas alturas. Na hora que você pega todo esse contexto e você faz a análise de novo, sabe qual que era a insegurança do Brasil alimentar em 2017? Era 36%. Ou seja, o PT que diz que tirou milhões da miséria, ele pegou o Brasil com uma insegurança alimentar e devolveu com a mesma, na verdade até 1 ou 2 pontos percentuais a mais. E ele devolve o Brasil com 52 milhões de pobres. O único grande movimento de emancipação, né, de superação da pobreza foi o Plano Real. Isso tirou realmente dezenas de milhões de pessoas da pobreza. O Plano Real e depois, na pandemia, o auxílio emergencial. Aí você tem o governo Bolsonaro que pega, olha só, Bolsa Família, tá? Vamos chamar Bolsa Família, Auxílio Brasil, vou falar só Bolsa Família. Valores corrigidos. 11 milhões de lares recebendo R$191 e entrega 22 milhões de lares recebendo R$600. Ou seja, o dobro da abrangência, pagando o triplo, e a Febraban falando, em 1 ano e meio foram criados 38 milhões de contas. São pessoas que entraram no sistema financeiro. Qual que é a narrativa? Eu vou colocar o pobre no orçamento do Lula. Ele vai no Podpah e fala, a gente tirou o Brasil do mapa da fome, a ONU reconheceu que não tinha mais fome. Isso é mentira. Nunca houve menos de 3 milhões de lares no Brasil que não passassem fome. Só que você fica martelando esse dado falso narrativa, na cabeça das pessoas. Isso é narrativa. A gente fica ficcionado em falar do Lula, vamos focar em São Paulo. Mas aí só para amarrar, era o seguinte, você vai ter antipetismo e antibolsonarismo. Eu queria saber essa luta ideológica. Ele está representando o antipetismo. Por quê? Porque o prefeito não bate no PT. O prefeito não vai bater no PT. Quem que está aí para bater no PT? É essa candidatura. Então você tem que acreditar numa candidatura de terceira via. Não parece ser plausível. Será que o Datena vai bater com força? Ele já falou bem do Lula e mal do Bolsonaro. Exatamente. Ele deixou nítido isso. Ele falou com a própria boca dele. Deve estar cansado de responder já, Pablo, mas vamos fazer essa pergunta. O Ricardo, ele tem o apoio oficial do Bolsonaro e você tem um apoio de uma parte dos bolsonaristas, de conservadores e tudo mais, e gera esse atrito, ou gerou em algum ponto esse atrito com o Bolsonaro? O atrito é só com o Nunes na cabeça dele em achar que ele é a madrasta dos bolsonaristas. Ele tá achando que é a noiva do Bolsonaro. O Bolsonaro não engole esse tipo de cara. O Bolsonaro foi claro comigo, eu cheguei depois. Como foi a conversa com ele? Eu prefiro resguardar, porque o capitão não gosta que fala as coisas dele. Eu respeito, ele fica putaço. Resumindo, eu falei pra ele que se ele continuar nisso, ele vai ser uma derrota política ter que apoiar um cara desse. Vamos voltar em 2026, 2024, tem um livrinho aqui, né? Nós estamos em 2024. Parece que esse candidato aqui é o candidato que tem 3 ministérios do partido dele no governo Lula. O Lula é o inimigo número 1 do Bolsonaro. Deixa eu ver outra coisa aqui. Esse grupo político é o grupo do Dória. E o Dória já falou com a boca dele que o candidato dele é quem? O Ricardo Nunes. Nós estamos falando de 2 inimigos do Bolsonaro. Deixa eu ver uma terceira coisa aqui. Quem ele apoiou em 2022? O Lula. Como é que ele vai apoiar? Então nós estamos falando dos inimigos Lula, Dória e todo mundo que o Bolsonaro não aceita de forma nenhuma. O Coppola acabou de trazer um negócio. Por que a candidatura dele não fala mal do PT? Não vai falar, cara. Não pode falar, porque tem coisas que o Ricardo precisa de segurar o tranco e quem vai segurar para ele é o PT. Então o que a gente tem? A gente tem um mal combinado do PL, inclusive para quem não sabe da parte, eu tenho 2 anos que eu quero entrar no PL, desde que consiga fazer aquilo que está no meu coração. Eu conversei várias vezes, tenho acesso, amizade, conheço o Valdemar. O Valdemar é um cara de palavra. Ele falou, não posso voltar a minha palavra, mas eu te dou um cargo de senador. Se você não atrapalhar a Prefeitura de São Paulo. Eu falei, o que vocês querem com essa Prefeitura de São Paulo que vocês estão desesperados com isso aí? Por que vocês estão todo mundo querendo pôr Boulos e Nunes? São 2 fracos e os 2 têm certeza que ganham. O que eu fico mais incomodado é isso. E a gente é obrigado a votar no menos pior, por quê? Quando eu vi esse desenho, falando a verdade, eu via lá o Salles tocando terror mesmo, o estilão a lá Bolsonaro. Falei, mano, esse cara aí, ele vai pro segundo turno, não adianta, ele vai arrastar o povo e vai pra cima. Quando eu vi ele sendo sacado do movimento, eu falei, tem alguma coisa errada aqui em São Paulo. Cara, eu quero o progresso, eu não quero um banana de pijama e não quero um playboy comedor de açúcar, cara. Esses 2 caras, passador de pano de rachadinha. Se for verdade o que tá acontecendo agora com o Nunes,
Ô Nunes, eu espero que você não tenha mexido no dinheiro da creche das crianças. Eu vou ser benevolente com você e vou pensar coisas boas ao seu respeito, tá? Mas se for verdade que você mexeu na creche, nas crianças, que é o mais sagrado que a gente tem na nossa sociedade, cara, você vai ser destruído nessa eleição. Se for comprovado isso aí que estão te denunciando hoje, isso vai acabar com a sua carreira política, igual o seu padrinho político chamado João Dória. Você vai acabar em definitivo. Eu vou ser benevolente com a sua pessoa. Eu espero que isso não seja, que seja apenas ataques vindo do Boulos. Eu até comentei lá, eu sou o único pré-candidato que segue todo mundo. Eu sou o único cara que falou com todo mundo, menos com o imprestável do Boulos, que não tem diálogo com nível de maloqueiragem com o cara daquele tem. Mas todos os outros. Da chatinha de Harvard a todo mundo. Eu chamo e converso no WhatsApp, troco ideia, dou dica, inclusive. Eu não tenho ciúme de ganhar ou perder eleição. Agora, a gente tem um problema. Esse arranjo do PL tá ferrando o Bolsonaro. O que eu percebi? Palavras minhas, não tô falando do capitão. Tua leitura. É porque senão, depois vai falar que eu falei que ele falou. Não, é falando eu. Bolsonaro soltou uma granada na mão do Nunes. Eu acredito verdadeiramente que se ele conseguir resistir até sábado. Sábado agora? É porque a convenção dele é sábado. Tá. É o momento mais triste que tem na campanha eleitoral, é você conseguir atravessar a sua convenção, entende? Tem gente que você tem que esconder, tem gente... É um negócio... Nem vou comentar, porque essa parte é só pra quem tá lá. Só quem é de lá sabe o que acontece. Só quem é de lá. Deixa quieto, só que é o seguinte... Essa eu não esperava, hein, Léo? Fala aí, hein? Tô de rolê na quebrada. Tô de para... Falar nisso, tá? Você comprou meu Paraty. Quebrada de Alphaville, velho. E Alphaville, que é já de Europa, rapaz. Não, eu vou comprar uma casa na quebrada lá em São Mateus, pra vocês me respeitar então, né? Tem que ter a casa lá. Manda comprar uma casa pra mim lá, por favor. É o seguinte. Eu acredito ainda que o Coronel Melo, que é a granada que o Bolsonaro colocou na mão dele, por quê? Porque ele é o símbolo anti-MDB, PT e corrupção. Que ele foi um cara brilhante, gosto muito dele. Ele foi lá pra ser a GESP e triturou. Acabou com os esquemas, fez o regaço, né? O que acontece? O Bolsonaro deu uma carta, falou assim, então você quer meu apoio? Só se for desse jeito. Eu tenho informações do próprio partido do Nunes, porque não dá, né? O network é grande demais, é aluno demais inserido em tudo. Muita gente, conexão muito forte, Tem que ele vai trocar. lá na campanha do... Deve ter dos dois lados também. Ah, do seu lado também. Claro, os caras devem pagar e eu uso só o network sem pagar, né? O nível a diferença, um é network, outro deve pagar. Que vai colocar uma mulher, uma evangélica, pra ver se pega os votos dos evangélicos. Em vice? De vice? É, já tem o nome lá bonitinho, não vou falar, né, pra não criar causa, mas é uma profecia eleitoral que chama. Tá. Que dando um deslize ali, que é o que todo mundo quer, o conglomerado, a coligação não quer a indicação do Bolsonaro. Ninguém. É uma questão particular do Bolsonaro. Só que é o seguinte, eu quero perguntar pra todo mundo que gosta do Bolsonaro. Em 2026, quando a gente for ver o Bolsonaro candidato, você acha mesmo que um cara do MDB vai apoiar o Bolsonaro ou vai apoiar o Lula? Você tá nas antigas, PMDB, né? MDB das antigas, né? Não, é porque é só você tirar o partido, né? Partido MDB, você fala só entendi. sem o P. Tá. Aí o que acontece? O que você quer com isso? Você quer mesmo apoiar um cara que a secretária dele de Direitos Humanos é abortista? Você quer apoiar mesmo um cara que a outra secretária, ela tem um problema gravíssimo, ela quer colocar na nossa sociedade paulistana a linguagem neutra, fazer nossos filhos que não tem nada pra fazer ficar falando todes? Você é bolsonarista mesmo ou você é um desinformado? Aí que tá a pergunta que eu tenho pra fazer pra você. Então, assim, eu tô tranquilo se o Bolsonaro seguir com ele, eu tô em paz mesmo. Eu preciso é de Deus e do povo. Com Deus eu já tô, o povo eu tô conquistando, o que que me falta? Me falta todos os dias fazer meu papel. Falta eu vir no Vilela, com 40 e tantos mil pessoas assistindo. Falta conhecer o Coppola, um prazer conhecer. Conheci ele hoje. Conheceu hoje? Conheci hoje. Quem ia vir era o Rian. O Rian ia vir, aí ele mandou um áudio. Falaram que ele tá na praia, Ele tá lá no Marizias, mano. Ele aí trocou pela praia, cara. Não, ele falou, mano, é o seguinte... Como que ele falou? Mano, aí você me pega, mano, desse jeito aí, Sério? eu sou mó fã, eu posso ir de boa, mas marca outro dia, eu falei, mano, já desmarquei esse rolê. Ele acha que é assim, né? Marca lá, os caras... Não,
Não, então, foi erro meu. Tá. Eu poderia ter militado aí, ó, essa agenda maluca. Eu assumi, falei pra ele, pô, então vamos remarcar, depois a gente faz esse rolê. Propus de buscar ele lá, ele, não, deixa que eu pego, ele tá com a Escalade agora, o bicho tá prosperando, né? A música tá fazendo ele prosperar. Aí ele falou, né, eu vou de Escalade e ninguém me segura, mas hoje não vai dar não. Aí eu falei, então vou ter que me virar aqui. E aí... se virou bem, tá aqui Caio. E eu queria já... Olha, é o seguinte, deixa eu explicar. Os outros programas a gente pediu pros outros pré-candidatos mandarem perguntas para o pré-candidato que está aqui hoje. No da Tabata, do Kim, do Ricardo, todos mandaram hoje, né, Fabi? A gente pediu para todos, né? Apenas o Kim mandou. Você pediu pra todo mundo? Pedi para todo mundo. Ah, então, Regão. O Vilela... Não, a gente pediu para todo mundo, como a gente... Falta quem vir aqui? Falta só o Datena. Manda que eu vou mandar a pergunta pra ele. Exato. E pro Marçal, então, só tem pergunta do Kim, mas por que os outros não mandaram? Perguntem pra eles por que eles não mandaram, que a gente... Precisa perguntar, não é arregão mesmo, porque sabe que se mandar a pergunta pra mim, já sabe o resultado. Então vamos lá, Kim. Kim, vai manda direto no aí. como, Kim. Boa noite, Vilela, Pablo, todos que nos assistem. Eu quero fazer uma pergunta para o Pablo em relação à segurança pública. 3 das minhas propostas para a segurança do município de São Paulo são, primeiro, a orientação de que qualquer vagabundo que esteja apontando uma arma para a cara de um cidadão de bem, de um trabalhador, ele tem que ser morto, ele tem que ser abatido, e caso o policial municipal ou policial militar seja processado, né, por exercer a sua função matando uma pessoa em legítima defesa de terceiro, que ele tenha a sua defesa feita pela Procuradoria do município, ou seja, que a cidade de São Paulo defenda em juízo e coloque seus advogados à disposição, seus procuradores à disposição para proteger as nossas forças de segurança pública. Segundo, uma política de cercamento eletrônico implementando câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial para a gente reconhecer automaticamente os criminosos que circulam na cidade e então já acionar o efetivo tanto da Polícia Municipal como da Polícia Militar para fazer a abordagem. Terceiro ponto, também fundamental, recriação da ROMU, que foi extinta no governo Marta. Queria saber a opinião do Pablo em relação a essas propostas. Um abraço. Legal, Pablo, que ele já entrou no assunto de segurança, que era um tópico que também que a gente ia abordar Legal. aqui nesse papo. Primeiro... A gente sabe que a segurança tem uma parte que é do Estado e tem uma parte que a prefeitura pode ajudar. Falou sobre câmera, sobre tudo, então manda bala aí. Então vamos lá. Kim, primeiro, obrigado por você não ter arregado, né? Você é o cara que teve coragem de mandar a pergunta, mostra que você é um cara de coragem e de respeito. Quero dar os parabéns pro Kim, que eu tô aqui com um plano de governo que você mesmo mandou pra mim no WhatsApp. Você viu que eu te pedi aqui, ó. Você mesmo me mandou. Você é um cara que eu respeito por ser um dos melhores parlamentares do Brasil, é o Kim, reconhecido pelos próprios parlamentares. Ah, é? Um cara excepcional. Uma pena seu partido não honrar e manter você como candidato. Não tem ironia nessa sua frase. Não, ele sabe disso. Eu jantei com ele, eu tive com ele, eu reuni com ele, o ACM, o Rueda, que são o presidente nacional, gosto muito, falo direto, com o Antônio, o ACM, com o Caiado, tive com eles algumas vezes, a gente se fala e eu acredito que ele é um cara tecnicamente muito bom. Então, o plano de governo, ele foi o primeiro cara a entregar, pra você ver que ele é um nerd mesmo. O cara não tá na hora de entregar, mas ele já fez. As 3 coisas que você falou, vamos recapitular. Você chamou a Guarda Municipal de Polícia, não tem esse nome, tem uma PEC transitando, acho que é a PEC 56, dá uma checada aí pra mim. Qual? 95? 55? A PEC 55 tá querendo fazer a Guarda Municipal virar polícia, só uma correção. Então você falou isso e na verdade não é. Você falou uma coisa que eu acho radicalidade demais, a primeira parte, que é qualquer pessoa que apontar uma arma pro cidadão de bem, e se a pessoa for você lutando contra um bandido, aí você pega na arma do cara pra se proteger, alguém vai lá e te apaga. Aí você fala, poxa, a gente tem que atirar em quem tiver com a arma na mão. Aqui no Brasil tem um devido processo legal, eu acho que você deve ter feito direito aqui. Eu acredito que estudando o devido processo legal e a ampla defesa e todo o direito de se defender, a gente não pode ser tão arbitrário assim. Não sei se isso é um projeto seu como deputado, mas eu aliviaria isso aí, porque às vezes pode ser você, um filho meu, ou eu precisando de lutar corporalmente com alguém e do nada eu quero cessar
um grave ataque, eu cato a arma do próprio bandido e aponto pra ele. A outra pessoa vê, porque a lei que você acabou de falar, a gente vai atirar na pessoa? Jamais, eu acho isso um radicalismo. Segundo, 100% apoiado, vou integrar isso aí. E isso é mais uma competência sua do que o prefeito, que é o deputado federal que tem que lutar por isso, é a gente ter o nosso sistema jurídico defendendo quem defende a gente. Eu acho um abuso um policial ser processado e ter que pagar o advogado. Isso pra mim é um abuso. Se a pessoa tá no estrito cumprimento do dever legal, ela tá falando em nome do Estado, por mais que tenha deslize ou erro do parte dele, eu tenho certeza, isso aí você pode contar comigo que isso aí vai pra frente. A primeira parte, radicalidade, a questão da polícia eu já te expliquei, a PEC, e eu acredito que a Guarda Municipal quer virar nessa polícia pela PEC que tá andando e pelo que eu tenho conversado com a Guarda. É a terceira parte. O que foi a terceira parte que ele falou, Coppola? Na verdade... Negócio do Romu. Romu. Lembrei. O governo do PT, que não gosta de segurança, que extinguiu o Romu. O Romu é uma ronda ostensiva, né, municipal. Era uma categoria ali de alguns homens, dezenas de homens na Guarda Municipal de São Paulo, que tinha mais um poder de ser um pouco ostensivo como a Polícia Militar. Depois foi recriado no governo do Kassab, não com o nome de Romu. Eu não sei se acompanhou também que a recriação é a Inspetoria de Operações Especiais. Essa Inspetoria de Operações Especiais deve ter aí mais ou menos hoje, não sei como é que tá no governo do Nunes, mas deve ter uns 100 policiais nessa categoria que já parece com o Romu. É o que mais se aproxima. Sobre recriar, cara, eu como prefeito, eu quero fazer tudo que é bom pro povo. Eu preciso ouvir os especialistas. Seria muito legal bancar o Maluf aqui e falar, vou recriar para essa cidade. Mas já tem, né, essa divisão que foi recriada com o Gilberto Kassab. E eu vou avaliar, mas o que eu posso prometer em relação a isso é triplicar a guarda. A gente tem uma sensação de segurança, vai ter o anticrime e o pré-crime definido. Isso aí também que você falou sobre usar a inteligência artificial para detectar a face, vai ter um pouco mais que isso. Vai ter o pré-crime com análise preditiva com comportamento de pessoas que parecem estarem se preparando para o crime. Você imagina a gente... Pre-crime é do Minority Report. Você não lembra bem, né? Todo mundo pensando agora, né? Aqueles eram 3, o chat né? deve estar explodindo. Aqueles 3 precogs. Os precogs lá, eles... Pré-cognição. Só que não precisa de viajar tanto. É o seguinte, você imagina, vamos começar pelo distrito onde tem maior violência hoje. A Mônica... O pessoal para adivinhar quem vai ser o bandido. Não é adivinhar não, é comportamental. Você tem uma base de dados de 12 milhões de pessoas. Isso é metadado. Você começa a ver o comportamento, né? Você linka, né? Já está tudo muito digitalizado na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Você vai pegar o metadado que a gente tem e vai analisar o comportamento das pessoas, como elas agem no pré-crime. O que é o pré-crime? A forma que ela se prepara para atacar alguém e roubar o celular. Aí você imagina, vamos começar por Pinheiros, que é o distrito onde tem a maior quantidade de violência e de roubo, principalmente. Você coloca drones estrategicamente em alguns lugares. Eu vou falar de um drone que eu tenho, que é assustador. Quando eu vi ele operando, eu falei, pode comprar, isso aí eu quero para minha guarda pessoal. É um drone. Esse drone, ele é térmico. Se tiver uma árvore aqui, uma pessoa estiver escondida embaixo da árvore, ele mostra. Ele tem visão térmica noturna, ele tem microfone, ele tem caixa de som, quer dizer, ele tem até giroflex. Então eu chego num lugar, eu consigo mandar um recado audível, todo mundo ouve a 60 metros de altura. Você imagina um drone desse, pousado em cima de um prédio, conectado com um sistema de inteligência artificial e análise preditiva que olha o rosto do cara. Se o cara já é bandido, já sabe, tá ali, já começa a seguir até pegar ele. Outra coisa, aquele comportamento da pessoa que vai meter a fita, né? Que vai fazer um roubo, vai fazer alguma coisa. Quando as câmeras da cidade começam a detectar aquele comportamento, o drone já sai. Aí você fala, então, mano, o seu sistema é para prender pessoas? Não, é para dar a sensação absoluta de segurança para todo mundo andar em paz. Melhor do que prender é todo mundo saber que se fizer a fita, se fizer merda, vai pra cadeia. E aí, assim, na Califórnia já tem, tá? Foi falado aqui também do Tolerância Zero, que aconteceu em Nova York, ou que tá acontecendo agora em El Salvador. Foi falado aqui. Fale? Não, ele tá corrigindo. A PEC é 57. Tá. Então, assim, desculpa, Vilela, ter te interrompido. Mas, assim, o negócio do drone, ele fica numa base, ele sai e já fala. A pessoa tendo a sensação de segurança tecnológica, ela já vai tomar um susto para fazer esse tipo de coisa. Aí você prova no primeiro distrito, nós temos 96, nós vamos começar de trás para frente, aonde tem mais violência.
Começou a ter mais violência até chegar no último distrito. Não é trocar policial por drone, né? Uma Cara, coisa não tem nada a ver policial, com a já outra. falei, Ah, triplicar o efetivo humano. A gente precisa de gente. Essa sensação de ver a viatura, de ver gente na porta de escola, pra não ter esse bando de maluco Se a entrando e gente matando. trocasse, se a gente tivesse o mesmo número de marronzinho multando, se fosse o mesmo número de policial, poxa, já ia dar uma sensação boa. Então, um governo ineficiente, incompetente, que não sabe gerar ativo pro Estado, é um governo que sempre vai onerar e vai sempre arrancar a pele do povo. A gente precisa ter um Tá falando governo... da indústria da multa. Tô falando de tudo. Só de ser ineficiente já roubou o povo. Ineficiente. Só de ser burocrático, roubou de novo. Pablo, mas tem algumas políticas públicas e algumas Só ideias. agradecer então, Quinho. Respondeu Tá tudo aí, já? cara. Tá. Ô, da hora. Eu tô terminando de ler seu plano de governo. Ele teve cuidado disso aqui, então, meus parabéns. Infelizmente, ele não tá oficialmente mais na... Vai na chamar ele disputa. pra vice? Cara, não é eu que decido isso, né? É o grupo político. Mas eu acho que pelo grupo político ele é inviável também como É? vice. É. Tá. Mas é um brilhante parlamentar. Eu espero que sua carreira... Eu sei que você parece que já tá cansado aí, mas eu acho que você tinha que ficar mais uns 20 anos aí pelo seu nível de inteligência. Tem espinha ainda, cara. Vamos Cara, embora. você viu? Tem espinha na cara, tem espinha, relaxa. isso mesmo. Vamos enfiar o Coppola, vamos enfiar... Nossa, que susto, cara! Você começa a frase assim, falando do que? Vamos enviar o copo. Não, enfiar o Coppola, pô. Vai lá, Coppola, desculpa. Não, imagina. Não, falando de algumas políticas públicas e algumas ideias disruptivas, elas esbarram em legislação, em interpretação de legislação. Então, por exemplo, ele estava falando de drone, eu já estava pensando em privacidade, enfim, sindicato, um monte de coisa assim, sabe? Eu também tô pensando nisso. Exatamente, eu tenho uma cabeça menos empreendedora, né? Talvez mais tradicional, e aí já fica mais nos óbices, né? Do que na ideia em si. Sim. E um desses, que eu acho que é muito complexo, isso é uma chaga da nossa cidade, é uma vergonha, né? Para todo paulistano, para todo mundo que ama a nossa cidade, é ver esse mundo de desassistidos, né? Você falou 50 mil pessoas, eu não conheço os dados, eu achei que é uma população flutuante em situação de rua, mas aí na faixa aí de 20, 30 mil pessoas, pelo menos, né? É mais de 60 mil, na verdade. Eu falo 50 mil para aquele povo que fica certificando nas falas não encher o saco, mas Sim. é mais de 50 mil, mais que um Morumbi lotado. É muita gente. E eu lembro que eu já tive a oportunidade de entrevistar dependentes químicos, né, que estão aí em recuperação, que já estão, enfim, combatendo o vício há mais de década e que passaram aí por essa mazela de viver na Cracolândia, tem experiências. Eu conheci um desses dependentes que teve 9 overdoses e sobreviveu, né? E hoje em dia tá sóbrio aí há muitos anos. E ele falou, olha, o grande empecilho é de natureza legal, é você não poder dar um tratamento compulsório para essas pessoas, embora o direito reconheça que elas não estão na sua plena faculdade de agir. Como conciliar, né, essa legislação, a meu ver, retrógrada, né, que a pretexto de proteger o direito individual, ela impede o tratamento dessa pessoa, inclusive movimentos sociais patrocinados pela esquerda, que veem valor na existência de uma Cracolândia. Não Existe só a um esquerda, movimento mas chamado o- Cracô Resiste. Que é para... É uma ONG que quer que aquilo funcione e a gente gasta R$1 bilhão dos 111 bilhões para patrocinar a permanência do povo lá na Cracolândia. O atual prefeito teve que devolver também um recurso, né, de hospedagem de quase 5,4 milhões esses dias agora, porque não conseguiu levar as pessoas. Não conseguiu por quê? Porque tentou pouco? Porque conhecendo a Arca, eu fui lá para convencer 2 pessoas para sair, para entender o contexto. E o que você viu? É mais ou menos 7 vezes, segundo a Arca do Sabará, é mais ou menos umas 7 vezes que você precisa ir e repetir para convencer a pessoa. Você chega com um cardápio e fala, você quer ser pintor, você quer ser atendente no McDonald's, você quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser... Aí a pessoa precisa ser convencida, ela precisa ser tirada daquele ambiente de rua. Aí tá, agora você vai para um abrigo. No abrigo, ela começa a ser transformada, é como reinstalar um software na cabeça da pessoa. Leva de 12 a 24 meses para você recuperar uma pessoa. Tem gente que recupera em 6 meses. Tem gente que leva 2 anos para recuperar. Ela tá no maior processo de miserabilidade mental. Ela chega num estágio que ela se vê como um bicho. Cara, foi muito forte a sensação. Eu orei com um cara na rua e falei assim, ó, eu sou a sociedade, eu te perdoo. E ele, não, eu matei um cara, eu acabei de sair da cadeia, 11 anos de cadeia. Eu falei, cara, eu te perdoo, vamos recomeçar. Eu vi o olhar de esperança do cara, mexeu comigo, mano. Aí ele falou, peraí que eu vou chamar minha mina. Aí vazou.
A mina falou, nós não vai sair não. Nós não queremos ir pra lugar não. Até hoje A solução é ninguém insistir. resolveu, né? Não, o Sabará tirou 3.500 pessoas com a arca. Como assim ninguém resolveu? Não, tô falando, nenhum governo resolveu. Não resolve porque não tem disposição, não tem voluntariado, tem a Craco Resiste, tem dinheiro público sendo enviado pra esse tipo de gente que quer que esse negócio aconteça. Mas qual é o programa social que a esquerda aplaudiu, inclusive financiado, parece até a teoria da conspiração, mas financiado pela ONG do George Soros, da Open Society, que tem um estudo para variar, né? Sempre tem um estudo validando aquilo. É o movimento lá, na verdade, o programa de braços abertos. É de braços abertos para o crime, só se for. Que dava não era uma mesada, porque era semanal, era um pagamento semanal para o pessoal da Cracolândia, que era inscrito, que supostamente deveria trabalhar, né, fazendo aí alguns trabalhos de zeladoria, varrendo rua e tal. Obviamente, todo esse dinheiro era revertido no consumo de drogas. Esses trabalhadores eram hospedados em hotéis, né, que na verdade eram espeluncas, na própria região da Cracolândia. E, assim, toneladas de dinheiro público indo para lá. E, de novo, o estudo que embasava aí o sucesso desse programa, a própria metodologia reconhecia que ela era falha. Por quê? Porque a maioria das pessoas desistia do programa no meio. Assim, então, dentro daquela lógica de redução de danos, ao invés de fazer uma coisa assim mais incisiva, né, e de tratamento, ou com mais cuidado, ou com mais atenção, é muito difícil resolver isso, né? Eu acho que esse é um dos Ali é grandes volume, desafios. eu vou te explicar. Se tem número e a gente já conseguiu tirar, a gente precisa aumentar a volumetria de atendimento, a gente precisa de voluntariado, a gente precisa de investir o dinheiro da forma correta. Mas não tem crime organizado também no meio? É claro que tem, cara. O crime organizado é a resposta pro Estado. Um Estado que não cuida dos outros ou que é opressor faz esse povo virar a facção. A gente tem mais de 50 no Brasil. Esses caras se levantaram contra o sistema, porque eles falam, mano, esse cara é tudo bandido. Qual que é o problema desse ser bandido também? Essa é a lógica do crime organizado. E o Estado, se fosse organizado igual o crime, ia ser outra coisa. É desorganizado. Então o Estado ainda tá perdendo pro crime organizado. Vamos lá. As soluções básicas pra gente resolver o problema da Cracolândia. Responsabilizar quem fica colocando gente de outras cidades aí do interior de São Paulo, colocando mendigo dentro de van e soltando aqui, que é isso que acontece toda semana. Toda semana. Você vai no interior de São Paulo, não tem mendigo em lugar nenhum. Eles transportam pra cá. Isso não é lenda? Isso é real? Lenda que dia. Você vai ver eu acionando o Ministério Público toda semana e responsabilizando isso todo Sabe tempo. disso também? Isso é muito comum. É mesmo? Não é transporte de pessoas em situação de rua. Que isso, é só tirar. Mandam porque pra cá? que é a Central Mundial de Mendigo, lá ninguém tá falando nada, ninguém nem tá controlando, não vê ninguém tira uma foto, é só encostar e jogar lá. É responsabilização através do E a Ministério Público. mendicância em Paris agora, nas Olimpíadas? Você viu algum Não. mendigo nas ruas? E não Sumiu. tem? Desapareceu? Pra onde Levaram foi? para outro lugar. É a primeira coisa. Segundo, por que a gente tá desse jeito hoje? Porque a gente não ensinou inteligência emocional, porque a gente não ensinou finanças pessoais. As pessoas, elas não dão conta de cuidar da própria vida pelo modelo fracassado de escolarização. Segundo, imagina, eu tenho ido em várias favelas, fomos em muitas. As crianças não têm ocupação, cara. Algumas têm pouca recreação, nenhuma tem esporte, praticamente. Não tem ninguém ali ensinando as crianças as profissões do futuro. Não tem elas entrando e tendo uma identidade esportiva para vencer a criminalidade, entende? Eu descobri, cara, que na comunidade as pessoas todas querem prosperar. Todas. Aí qual o modelo de prosperidade da comunidade? O traficante. Aí um dia eu tava jogando bola com as crianças na Vila União, eu fui perguntar, alguém aqui, vocês não vão querer mexer com crime, as crianças a gente quer. Eu falei, vocês estão doidos, mano. É normal na cabeça delas. Elas ficam ouvindo a história que a polícia é má e que o bandido, ele é o cara que prosperou. Ou seja, se esse é o caminho para prosperar, por que eu não posso pegar esse caminho? Cara, eu fiquei surtado de ouvir isso da boca de algumas crianças. Crianças de 10, de 12 anos. Eu falei, mano, vocês estão falando sério? Mas desliga a câmera que vocês estão falando sério. Sim. Ou seja, a cabeça delas está sendo cauterizada. A gente não ocupou nossas crianças. Aí como sociedade que a gente faz? Vai matar todo mundo. Cara, como que você vai cobrar alguma coisa da pessoa que você não fez? Eu acho tão bonito, né? Tem quase 1 milhão de presidiários hoje no Brasil. A gente fala, aquilo ali é a ressocialização. Como ressocializar alguém que nem foi socializado? Como é que faz isso? Eu queria entender qual que é a lógica disso. Ali é uma faculdade que gasta 140 bilhões com aquele povo. É um absurdo o que a gente gasta. 140 bilhões? Não, 140 milhões com esses caras. Você imagina, um preso custa 50 mil por ano, pô. Um preso custa 50 mil por ano, porque a gente não investe esse trem lá na base, cara. Por que a gente não ocupa? Só de ocupar. Imagina o tanto de mulher hoje, nas comunidades, a maior parte dos lares são liderados por mulher, não tem homem. Por que não tem a escola em período integral para todo mundo?
Não tem, cara. É porque esses caras não querem resolver o problema. Eu tenho ficado indignado com isso. As pessoas não têm um sonho. As pessoas não têm um cuidado. As pessoas não têm o que fazer. Aí depois quer cobrar e meter bala nos outros e sair arrastando. Eu não sou a favor, ô Coppola, da internação compulsória. No ano inteiro em São Paulo só teve 8. Pra você ter uma noção. Por quê? Porque é um negócio abrupto. É como se você tratar a pessoa como se fosse bicho. A gente precisa... Eu vou te explicar. Para ter a compulsória, os parentes têm que concordar. Tem, né? juiz tem Sim, que validar, juiz, o negócio todo. Cara, tem como resolver sem ser compulsória? Tem. Já quase zeraram esse negócio. Aí alguma coisa política deu uma freada, alguma coisinha. Parece que alguém ganha com isso, sabe? Eu fico indignado de ver um rio que nunca fica limpo. Isso pode custar até minha cabeça o que eu tô falando, tá? Mas tem gente, certeza, ganhando com isso. Porque não é possível que a gente é tão burro e não dá conta de limpar o maior esgoto a céu aberto do mundo. Não faz sentido. Tem gente ganhando com isso. Manutenção de contrato eterno é o que o povo... É só colocar gerúndio na cabeça das pessoas. Por que o PT ficou 14 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco? Porque falar que estamos fazendo encanta gente que não pensa. O gerúndio encanta as pessoas. Estamos fazendo. Bolsonaro não, Michel Temer chegou, foi fazer a primeira obra, depois Bolsonaro chegou, abriu a torneira, teve que refazer um monte de etapa, porque o trem estragou. A obra que não usa, estraga. Alguns viadutos que fizeram aqui do Rodoanel da região norte, 44 quilômetros, vão ter que ser refeitos, cara. Por quê? Porque não usou, não presta. E a gente, se não despertar esse povo e não criar essa indignação, eu não vejo ninguém falando disso, cara. Não vejo ninguém falando, vamos pra lá. Isso eu tô falando dos problemas. Eu não vejo nenhum pré-candidato apontando São Paulo pro futuro. Eu falo que eu vou colocar os teleféricos, fica todo mundo zoando. Isso já tem em Medellín, Bogotá, tem aqui em Balneário Camboriú. Eu conheci o dono do teleférico lá, eu andei com ele. Quanto custa? Fui atrás, a gente tá atrás disso na Suíça, na Alemanha, com 50 milhões de reais o quilômetro. Você imagina um transporte mais seguro do mundo, ninguém morre com isso aí, cara. É o mais seguro do mundo, é elevador na horizontal. As pessoas sendo transportadas de 16 a 22 km por hora, não tem pausas. Imagina a pessoa indo pro serviço em paz, mano, num silêncio, sem poluição, de forma aérea, seguindo do lado das rodovias. A ideia é de onde para onde os teleféricos? Criar um cinturão nas comunidades. Mas são muito longe uma das outras. Mas todo tem um começo aí. Por exemplo, Paraisópolis aqui iria para onde seria fazer? Não, é o seguinte, o Rodoanel são 177 quilômetros. Certo. Fazer um anel por dentro da cidade, conectar nas comunidades de Brasilândia, descendo no Campo Limpo, indo em São Mateus e fazendo isso por fase. Para fazer uma primeira fase vai custar 4 bilhões de reais. A gente não tem que assumir uma obra faraônica, a gente tem que fazer uma fase e mostrar, funciona? Todo mundo vê, poxa, mano, funciona, então vamos. A gente pegar esses mesmos teleféricos, pegar as 10 rodovias. São Paulo tem 10 rodovias chegando. Não tem nada mais fácil do que teleférico. Teleférico parece uma coisa muito real. Cara, tem. Pegar o tatuzão e sair rasgando de baixo, que vai custar 30 vezes mais caro. É legal, pode continuar fazendo. Agora o teleférico a gente pode fazer com iniciativa privada. A gente pode isentar para as comunidades e a minha ideia é fazer as comunidades virarem centros gastronômicos, de hotelaria e fazer o quê? Centros olímpicos. Se eu tenho essas 3 coisas, eu levo turismo para lá. Quem é que vai bancar o negócio? O sistema privado vai pegar a concessão disso, coloca, libera para quem mora na comunidade e quem paga é o turista. Essas pessoas têm cultura, cara. Você vai nos lugares, você vai em Paraisópolis, eu tive lá esse final de semana. Paraisópolis parece aquelas comunidades do Rio de Janeiro, é completamente diferente de qualquer outra comunidade que eu fui. É uma cidade lá. Não, e o rolê parece que é no Rio de Janeiro, o jeito. Eu tava assistindo um campeonato, fui lá conhecer uma galera, e eu vi aquilo, eu falei, poxa, mano, você imagina isso aqui chegando gente e falando, a gente quer conhecer aqui. Essas comunidades, elas têm uma mentalidade bem empreendedora. Sim. Né? São pequenos negócios. Eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um case de sucesso do Brasil, essas coisas que, assim, dão esperança mesmo, te encantam. Você conhece Santa Cruz do Capibaribe, Pablo? Já conhece esse lugar? Aonde? Santa Cruz do Capibaribe. Não. Lá em Pernambuco. Interior do Pernambuco. Ah, lá onde faz roupa, pô. Exatamente. Eu conheço, é um polo Segundo de maior polo têxtil. Não conheço pessoalmente, Brasil. É porque eu sou da moda também, eu tenho empresa de marca de roupa, tem 3. Cara, eu descobri, eu lembrei lá disso. Moda Center, são milhares de pontos de venda, totalmente baseado aí em empreendedorismo de 60 municípios daquele entorno. Eles começaram aí há muitas décadas atrás, fazendo coxa de retalhos. E aí o negócio foi pegando um volume tão grande, que aí você tem grandes galpões, né, administrados aí
em sistema de cooperativa, né? Um condomínio de 6 mil proprietários. Olha a loucura disso. Isso no interior do Pernambuco, lá no meio do Agreste, né? Quase como se fosse, assim, é um polo de prosperidade, todo baseado em empreendedorismo. Mas por que deu certo? Por causa da economia informal no começo. Não tinha tributação. Então, você tinha um diferencial competitivo que 100% do valor agregado da riqueza gerada ficava na mão das costureiras. E também é importante lembrar das empreendedoras mulheres, né, que assistiam as suas famílias com essa renda extra da costura. Foi passando o tempo, isso foi ganhando escala, tomou as ruas da cidade. Eu vi as fotos, é impressionante o histórico. Aí depois eles fizeram um galpão imenso, né, enfim, lá movimenta bilhões de reais. Aí quando o Estado foi tributar, a população se organizou e aí eles têm um regime tributário diferenciado, comprovando mais uma vez a tese que a gente conversou, que quando o Estado tira a mão e o dinheiro do trabalhador fica no bolso do trabalhador, o dinheiro do empreendedor no bolso do empreendedor, o negócio cresce e cresce sem parar. E eu queria perguntar para o Pablo, falando desse modelo aí que deu muito certo lá em Santa Cruz, você acabou de citar Balneário Camboriú, eu sei que você esteve lá recentemente, eu estava lá também no CEPAC. É outro lugar em que não apenas o Estado não atrapalha, como ele impulsiona negócios. Balneário Camboriú passou por um boom imobiliário tremendo, né? A zeladoria da cidade acompanhou esse movimento. Obviamente, não tinha para onde crescer, então tudo lá foi verticalizado. Eles ampliaram a praia, que deve ter sido uma briga feroz com o Ministério Público, enfim. Já tive a oportunidade de conversar com o prefeito Fabrício lá de Balneário sobre isso, que para mim é um expoente da gestão pública. Eu queria perguntar se você tem algumas referências, seja de gestão municipal, estadual ou até ministerial, né? A gente tem aí um governador, né, aqui no estado de São Paulo que se notabilizou por fazer muito com muito pouco, né, quando esteve à frente do Ministério da Infraestrutura. Se você tem, quais são as suas referências, né, enfim, e que modelos que você acha que poderiam ser aplicados aqui nas diferentes áreas, né? Eu citei Balneário, mas enfim. Um abraço pro Fabrício, para mim também é um dos prefeitos mais extraordinários que o Brasil tem. Eu conto com ele aí como conselheiro. Eu troquei ideia com ele lá, eu encontrei ele lá também. Gosto muito dele. Algumas vezes a gente troca ideia. O que aconteceu lá em Balneário, não tem como, aquilo não é público, aquilo é o privado pedindo ajuda pro público não atrapalhar. E aí ter a sorte de ter um prefeito igual o Fabrício, que é visionário e que ajudou a levar essa cidade para outro patamar, fez aqueles arranha-céus que é a coisa mais impressionante. Inclusive eu vou estar nessa obra junto, da FG lá, e eu entrei justamente em parceria com esses caras. A gente vai fazer o maior prédio do mundo residencial. Eu não posso falar exatamente o nome do prédio, o tamanho, mas é mais de 500 metros eu posso falar. Por que eu quis entrar nisso? Porque eu quero fazer o maior prédio do mundo em São Paulo. Meio quilômetro? Não, meio quilômetro vai ser em Balneário. Aqui vai ser 1 quilômetro. 1 quilômetro de altura? O maior do mundo é o Burj Khalifa. Eu já fiquei hospedado lá, tem 838 metros. Ou 28, 828. Falta pouco pra gente conseguir. O que não dá pra fazer é com aquela formosura dos prédios lá, que são bem finos, né, em Balneário. Você tem que fazer uma estrutura. Sim, igual o Burj Khalifa, é uma base com 10 prédios sustentando aquela torre gigantesca. Mas dá pra fazer. Imagina a disrupção que a gente vai ter na construção civil americana, de todas as Américas. A mão de obra que isso vai trazer, um prédio desse deve custar em torno de 20 bi. É o dinheiro de quem? Privado. Junta aí 200 famílias pra bancar um negócio desse e o negócio sai. Todo mundo quer um símbolo. Você já foi em Dubai, não foi? Não, Dubai não. Todo mundo foi em Dubai, foi por causa de um prédio, cara. Ali é a sua areia. A galera falou, vamos construir o prédio? Vamos pegar a maior... É porque quando um negócio tem unidade, linguagem, direção, propósito, é diferente, né? Vamos criar a maior companhia aérea do mundo. Aí colocou 170 destinos do mundo inteiro pra lá e todo mundo vai lá pra fazer essa cena, ó, ver um prédio. Eu quero essa cena aqui no Brasil, acho que a gente é capaz de fazer isso. Então, você falou o nome do cara que é uma inspiração. Eu tenho inspiração de um cara que chama Iris Rezende Machado, foi reconhecido pela ONU como o cara que construiu mais casas na época, né, que ele fez. Ele criou mutirões, eu tenho essa veia. Eu fiz isso no Rio Grande do Sul, criei um mutirão, levantei 2.000 pessoas, a gente enviou 206 carretas e aviões com medicamento. A gente mandou quase 4 milhões de quilos de suprimento para o Rio Grande do Sul. A gente desossou uma sede de uma das minhas empresas, ficou com o portão aberto, Coppola, 33 dias, recebendo doação o tempo inteiro e carreta a madrugada toda, assim, ó, por 33 dias.
Nós viramos uma empresa de logística. E foi ali que eu conheci o Sabará. O Sabará veio pelo governo do estado, ainda secretário, falou, cara, o que é isso aqui? A Azul ligava e falava, ó, vem buscar aqui coisa aqui que os aviões aqui não tá conseguindo levar. E eu fui juntando um monte de empresário, um monte de carreta e falei, pode deixar comigo. Criamos um aplicativo de resgate, de rastreio de carreta, de achar animal e achar gente. Foi um negócio Teria brilhante. sido essa tragédia se não fosse o setor privado e o altruísmo das pessoas? Ia morrer gente demais, porque eu lá dentro da canoa não vi o poder público. Não é